E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para este domingão, dia 2/4. Selecionamos para vocês aqui 13 jogos para este dia de domingo. Mas desde já peço a você, pessoal, que não é inscrito no canal, se inscreve aí, também ativa o sininho e senta o dedo no like, porque quando você faz isso você está ajudando o nosso trabalho. E também aí nossos vídeos chegam a outras pessoas que também gostam de palpites com futebol. E vou deixar também, pessoal, no link na descrição uma banca, tá? R$ 1 você faz seus jogos nela, uma banca super confiável, tá? Se você ganhar, faz o saque via Pix. É o mais rápido que tem no mercado, tá? E vou deixar o link nela disponível para você se cadastrar aí na descrição. Vou deixar também o link do nosso Telegram, beleza? Sempre tô deixando um bilhetezinho lá no Telegram. E também aí o link do nosso Instagram, beleza? A gente tá deixando também um bilhete pronto lá no nosso Instagram. Pessoal, é o seguinte, a gente deixou aqui jogos para vocês, para os jogos deste sabadão, né? Antes de entrar aqui nos jogos do domingo, vamos para os resultados, né, dos jogos aqui, sempre como a gente faz, né? Deixamos para vocês aí 13 jogos, e 13 jogos, desses 13 jogos, pessoal, que a gente deixou para vocês aqui, ó, já rolou a grande maioria, né? Tá faltando aí somente 2 para começar e 2 está acontecendo, né? Mas a grande maioria rolou e acertamos, né? Quase todos os nossos jogos, né? Deixamos aqui para vocês logo de manhã cedo Manchester City e Liverpool, o acima de um gol e meio, deixamos para vocês. O jogo foi muito bom para gols, para 2,5, para ambas marcas, foi muito top. E o City mais uma vez venceu. Eu até falei para vocês, né, que eu queria deixar um empate anula a favor do City, né? Porque eu sabia, né? Até então eu tinha noção do que ele ia vencer esse jogo, né? Mas foi em gols, deu certo, né? E o City acabou vencendo e choveu gols nesse jogo. Deixamos aqui o acima de um gol e meio também no jogo do Trabzonspor e do Kayserispor. Deixamos aqui também, né, para vocês aí nesse jogo, foi 4-3, choveu gols, né, ambas marcas, também foi um jogo muito bom, 2,5 também, assim como o do Union Berlim. Deixamos aqui o jogo caso empate anula, né, caso o empate. Eu até achei que essa hoje estava desregulada, né, porque o Union Berlim está jogando muito bem dentro de casa, né, e pegou lanterna. Eu falei até que quem quisesse, pessoal, entrar nessa vitória seca, pagando 2,10 aqui, seria uma boa também. Quem entrou se fez aqui nesse jogo. Acertamos até o placar exato, né, que eu deixei de 3-0 para vocês aqui, né? Então a gente foi bem na vitória seca, no empate anula, no placar exato, né? Foi top aqui, assim como no Arsenal, né? Deixamos aqui para vocês, casa vence, bateu, foi 4-1. Deixamos a vitória do Rangers com mais de um gol e meio, cravamos também. Deixamos aqui o Burnley, né? Burnley para vencer, né? Cravamos também 5-0 só no primeiro tempo, né? Ele amassou aqui, né? Seu adversário. Deixamos também aqui o jogo do Bayern acima de 2,5 nesse jogo, cravamos já no primeiro tempo. O Bayern fez 3, né? Deu certo, né? Deixamos aqui a vitória do Al Hilal, tá vencendo por 2-0, né? Eu creio que não vai tomar um empate. E aqui como o Sport, deixamos aqui Sport vence com mais de um gol e meio, cravamos, né? Deixei até no bilhete, né, um bilhete pronto para vencer no primeiro tempo. Deu certo, né? E eu creio que até já quem fez aí com o Casa Vence com mais de um e-mail, né? Já pagou antecipado. Deixamos um bilhete pronto para vocês aqui no canal, né? Deixamos aqui o caso empate anula a favor do Union Berlim. Deixamos casa vence com mais de um gol e meio do Rangers. E deixamos também aqui o acima de um gol e meio no jogo do Trabzonspor. A gente cravou mais uma vez o nosso bilhete pronto. Eu acho que é a quarta ou a quinta vez consecutiva a gente bate nosso bilhete. Eu não vou nem começar a contar de novo. E da última vez que a gente cravou aí, né, bateu aí, foi 9 ou foi 8 consecutivos que a gente acertou. E depois eu acho que jogaram uma zica pra gente. Aí ficou 3 vezes sem bater, pegando, né, dando errado. Mas eu não vou nem contar para que não ziquem de novo nosso bilhete, né? Mas a gente está numa média muito boa. E o único jogo que não deu bom foi do Flora aqui, né? Que decepcionou. E aqui também o do Estrela Vermelha, que não venceu o primeiro tempo, infelizmente, né? Mas o resto tudo deu bom, né? A gente bateu o bilhete, né? Então tá top aí para nós aí nesse sabadão. Vamos agora, pessoal, para os jogos, né? Correr aqui, né? Os jogos desta domingão, né? Começando aqui, Eagles e Ajax, né? O Eagles que vem aqui de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de um gol e meio. E o Ajax vem de 4 vitórias e uma derrota aqui nos últimos 5 jogos. 4 foi acima de 2,5 também. Se enfrentaram 5 vezes, 4 foi acima de 2,5, tá? Eu queria muito entrar nessa vitória do Ajax, mas é fora de casa, pode até vencer, mas eu prefiro entrar em gols aqui, tá? Tá pagando bem mais do que
essa vitória seca, deixa aqui o acima de 2,5 para vocês, tá? O Eagles tem um time que é muito bom de gols, leva muito gol também, assim como o Ajax, né? Então eu creio que até um golzinho aqui, até o próprio Ajax pode tomar, tá? Nesse jogo, tá? Então acredito que no 2,5 tá de bom tamanho, tá pagando 1,57 e placar exato de 4-1 para o Ajax. Royal e Celtic agora, né, indo para nossa querida Escócia, né, Royal que vem de 4 derrotas e uma vitória, o Celtic vem de 5 vitórias consecutivas, tá? E eu não vou nem perder muito tempo nesse jogo, é vitória com margem de 1,5 do Celtic, né? É um time que joga muito bem, vai pegar um vice-lanterna, então eu creio que não perde esse jogo, vai ganhar e vai ganhar bem. Quem quiser entrar numa vitória no primeiro tempo, ou até mesmo uma jogada simples, fazer para sair 2 gols no primeiro tempo, o Celtic é desses times, já entra matando tudo. Então deixa aqui para vocês, fora vence com margem 1,5 e placar exato de 4-0 para o Celtic. Grasshoppers e Lugano agora às 8h15 da manhã, né, pela Liga da Suíça, né? Voltamos a selecionar a Liga da Suíça, né? Grasshoppers que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 5 jogos aqui dele, 4 foi acima de 1,5. E do Lugano aqui, 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos, todos foram 1,5. Se enfrentaram 5 vezes, né? Ambas marcas vêm em 4, tá? Então fique de olho nesse ambas marcas, tá pagando muito bem, tá? E esse 1,5 eu deixo para vocês para botar no bilhete, tá? Na classificação, o Lugano se vencer vai a 38, o Grasshoppers se vencer vai a 35, tá? 34, melhor dizendo. Então eu acredito que vai ser um jogo que interessa as duas equipes, então deixa aqui o acima de 1,5. Ambas marcas, quem quiser pegar uma entrada maior, uma odd maior, até com 2,5 também, eu creio que pode pintar nessa partida. E placar exato aqui de 2-1 para o Lugano. Giresunspor e Alanyaspor agora pela nosso Turcão, né, às 9 horas da manhã, né, o Giresunspor que vem aqui de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates, nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 e o Alanyaspor vem de 4 derrotas e uma vitória, nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 também, se enfrentaram 5 vezes, 4 foi 1,5 também, tá, então mais um jogo que eu exploro gols. Os dois times estão brigando pela parte de baixo, né? O Giresunspor precisa vencer para se distanciar mais. E assim como o Alanyaspor, que também não está tão safe assim, né? Então eu creio que possa ser um jogo para no mínimo 2 gols. 2,5 em ambas marcas também, quem quiser pegar uma odd maior, tá? Mas o 1,5 no bilhete tá de bom tamanho, placar exato de 2-1 para o time do Giresunspor. Brøndby e Viborg, né, às 10 da manhã, né, pela nossa querida disputa do título pela Dinamarca. O Brøndby que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Viborg vem aqui jogando muito mal, né? Mas sempre vem deixando um golzinho, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Tá o acima de 1,5 nesse jogo também. Quero explorar gols, tá? Jogos que não quero explorar tão resultado. Em alguns jogos que são equilibrados. Principalmente aqui o Viborg que não vem jogando bem, por mais que tenha parte de cima da tabela. Mas eu deixo aqui para vocês o acima de 1,5, tá de bom tamanho. E placar exato aqui de 2-1 pro Brøndby. Sparta Praga agora e Brno, né, pela República Tcheca. Sparta Praga que vem de 5 vitórias consecutivas. Brno vem aqui de apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Se enfrentaram recentemente aqui na casa do Brno, né, foi 4-0 para o Sparta Praga. E eu deixo para vocês aqui a sugestão, caso vence com margem de 1,5. Sparta Praga é o segundo melhor time jogando em casa, tá? E vai enfrentar um time que até não é tão bobo assim, mas eu creio que o Sparta Praga não perde esse jogo, beleza? Então deixa aí para vocês, caso vence com mais de 1,5 e placar exato de 3-1 para o Sparta Praga. Real Madrid e Valladolid às 10h15 da manhã. O Real Madrid que vem de 2 vitórias, 2 derrotas, foi pro Barcelona, né? Inclusive, e um empate, né? E aqui o Valladolid venceu apenas 1, perdeu 3, tá? Nos últimos jogos aqui o Real Madrid vem levando a melhor. E eu deixo essa vitória do Real Madrid para vocês. Jogando dentro de casa, um time que joga muito bem. Só perdeu aqui, ó, pro Barcelona, né? E fora de casa aqui o Valladolid é uma negação. Nos últimos jogos só venceu uma partida. Real Madrid é o segundo melhor jogando aqui na tabela e também em casa. Então deixa aqui, casa vence. Quem quiser acrescentar com mais de 1,5 também seria uma boa, beleza? E placar exato de 3-0 pro Real Madrid. Mônaco e Strasbourg agora, né? O Mônaco que vem aqui de uma vitória, 3 derrotas e um empate. Strasbourg aqui 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos entre eles. Somente 3 bateu e meio, tá? Nos últimos jogos aqui, jogando na tabela aqui, ó, se você observar, o Mônaco tá na parte de cima da tabela. E se ele vencer, pessoal, ele encosta aqui no Marselha, né? Que vem tropeçando, tá? Então vale vaga, né? Inclusive para quem quiser uma competição melhor, europeia. O Strasbourg é contra o rebaixamento. Então, um jogo que interessa as duas equipes. Eu deixo aqui o acima de 1,5
para vocês e placar exato de 2-1 para o Mônaco. Newcastle e Manchester City às 11 horas da manhã, jogão. O Newcastle que vai jogar em casa é um time muito forte, né, jogando dentro de casa, vindo de 2 vitórias consecutivas, né, contra o Nottingham e contra o Wolverhampton, e 3 derrotas, né, e o Manchester aqui vem aqui de 3 vitórias, um empate e uma derrota, tá, mas eu quero explorar, mais o jogo que eu quero explorar gols também, tá, o 1,5 tá de bom tamanho nesse jogo aqui, tá pagando bem, nos últimos 5 entre eles, 4 bateu acima de 1,5 gol. O Manchester jogando aqui precisa dessa vitória, porque é confronto direto. Ó. Se o Newcastle vencer, vai a 50. Se o Manchester vencer, vai a 53. Tá? Então eu acredito aí que os dois times vão entrar interessados nessa partida. Tá? E placar exato aqui eu deixo de 1-1. Água Santa e Palmeiras, tá? Agora o jogo às 15 horas pela final do Campeonato Paulista, jogo de ida, né? O Água Santa que vem aqui de 4 vitórias, 5 vitórias, melhor dizendo, consecutivas, mas ganhando os pênaltis aqui, né, São Paulo, né? E o Palmeiras vem aqui de 4 vitórias e um empate, tá? Nos últimos jogos aqui o Palmeiras vem levando a melhor, tá? E a vitória do Palmeiras, acredito que o Palmeiras não perde esse jogo, nem que se ganhe com o placar mínimo, mas eu acredito que o Palmeiras ganha, tá? Tem um elenco bem melhor, eu creio que não vai vacilar, e placar exato de 1-0 para o Palmeiras. Bahia e Jacuipense, né? Mais um jogo, mais uma final agora do Campeonato Baiano. O Bahia que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Jacuipense vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Bahia inclusive jogou, né? O jogo de ida foi 1-1, tá? E agora vai ser lá na casa do Bahia. Eu acredito que o jogo vai ser para o Bahia vencer, tá? E deixa aqui vitória do Bahia para vocês e placar exato aqui de 3-0 para o Bahia. Porto e Portimonense às 15h30 da tarde, né? O Porto que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e Portimonense vem jogando muito mal, 4 derrotas e uma vitória. Recentemente se enfrentaram, foi 2-0 fora de casa, e eu creio que vai ser mais um jogo para o Porto vencer, tá? Porto vence com margem de 1,5, Portimonense joga muito mal, tá? Eu acredito que até uma vitória no primeiro tempo do Porto aqui é bem cabível nessa partida, e placar exato de 4-0 para o Porto. E para finalizar o nosso dia, vamos para São Carlos e Cartagines, né? Nos últimos 5 jogos do São Carlos, todos aqui, com exceção de 2, né, foi acima de 1,5, Cartagines aqui 4 vitórias, uma derrota, e todos foram 1,5. Se enfrentaram 5 vezes, 4 foi 1,5. É um jogo que eu quero explorar gols também, tá? Confronto também aqui, então para eles os dois times, tá? Então eu acredito aqui que se o Cartagines vencer, ele sobe na classificação, entra na zona do G4. E o São Carlos também, se vencer, encosta nos Cartagines. Então deixa aqui 1,5 e placar exato aqui de 2-1 para alguma das duas equipes. Pessoal, então esses foram nossos jogos para este domingo. Que a gente possa ter um dia muito bom, assim como está sendo a nossa semana aí. Tamo junto e até a próxima.